Livro de Jó, capítulo de número 42. Jó 42. Eu vou ler aqui uns versículos. Os irmãos acompanhem a leitura. Vou ler até... Vou ler o livro, o capítulo todo. Jó 42. Amém? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei em que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide o meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque de veras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e tudo enquanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Eu queria falar com os irmãos nesta noite a respeito da vitória de Deus nas adversidades. A vitória de Deus nas adversidades. Eu queria que você, nesse momento,
olhasse para dentro de si, olhasse para a sua vida e identificasse qual foi a última grande vitória que você teve. Queria que você pensasse nisso. Queria pedir também que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Qual teria sido a sua última grande vitória? Pensa aí, faz uma retrospectiva e pensa nesses momentos aqui. Eu queria lembrar você e colocar diante de você que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem que tinha uma vida reta diante de Deus. E às vezes a gente tem esse posicionamento de colocar para Deus, mas eu sou certinho, por que eu estou vivendo isso? Mas uma coisa que você pode observar é que Jó, mesmo tendo essa vida íntegra, reta diante de Deus, ele passou por um grande infortúnio na sua vida. Uma coisa que verdadeiramente, talvez eu costumo dizer que ficaria difícil para nós passarmos por isso. Capítulo 1 de Jó, versículo 13, e alguns versículos eu vou ler aqui a partir do 13, diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram os filhos da espada, e somente escapei eu para te trazer essa nova notícia. E se você for lendo esse texto até o versículo 22, você vai ver só Jó sendo depredado, vamos dizer assim. A vida de Jó foi totalmente depedrada nessa parte aqui. E uma coisa interessante, que quando Satanás coloca diante de Deus a condição de Jó, porque é muito fácil, Jó tem dinheiro, tem riqueza, tem tudo isso, então é muito fácil de servir, ser fiel a ti. Deus então permite que Satanás toque nas coisas de Jó, coisas materiais que Jó tinha, a riqueza de Jó. Mas ainda assim Jó permanecia fiel a Deus. Depois de ter perdido tudo, família, dinheiro, tudo que você pode imaginar de material, ele já havia perdido, mas ele continua fiel a Deus. E Satanás, vendo aquilo, não fica satisfeito. Ele então vai diante de Deus e pede permissão para tocar na saúde de Jó. No capítulo 2, versículo 1 até mais ou menos versículo 10, você vai ler isso e vai ver que Satanás começa a tocar, ele diz assim, pele por pele, osso por osso. São as palavras de Satanás. Eu quero ver, se eu tocar até no último grão de saúde dele, eu quero ver. E aí Deus então fala, tudo bem, Satanás, vai lá, só não mata, mas você pode fazer. E a partir do momento que Deus dá essa palavra para Satanás, a palavra de Deus diz que o corpo inteiro de Jó se transforma em chagas. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Jó perdeu tudo que tinha. Foi tirado de Jó tudo, dinheiro, riqueza, família, saúde, mas Jó não perdeu uma coisa, era a fé que ele tinha em Deus. Isso Satanás não pôde tocar em Jó. Por quê? Porque ele tinha fé, e a fé estava além do poder do diabo na vida de Jó. Eu quero dizer para você nesta noite que nós estamos começando o ano. Existe um ditado no mundo que diz o seguinte: irmão, fica tranquilo, no final vai tudo dar certo. E eu quero dizer para você, ainda não é o final. No final vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo quando chegar o final. E uma coisa que nós observamos,
que quando nós acreditamos que Deus está no controle de nossa vida, verdadeiramente tudo vai dar certo. E nós vamos então começar aqui mostrando para você o seguinte: essa declaração de Jó, do capítulo 1, do versículo 22, ele diz assim: em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Nesse momento, Jó mostrou para o inimigo que ele continuava fiel a Deus e continuava com fé em Deus. Que apesar de tudo aquilo que ele tinha feito, ele não chegou assim: eu estou passando por isso porque Deus fez. Eu estou fazendo, colocou como se fosse um castigo de Deus na sua vida. Jó em nenhum momento colocou que isso verdadeiramente pudesse ser Deus cobrando alguma coisa dele. Ele passou, ele sofreu, ele viu a vida dos filhos dele ser tirada, os animais dele serem tirados. Isso antes dele ser tocado como enfermidade, ele ainda não colocou: não, isso foi Deus que me tirou, Deus que me arrancou. Em momento nenhum ele colocou isso. Muito pelo contrário, ele continuou fiel. Uma coisa importante que nós observamos, que o segredo, irmãos, para transformar maldição em bênção, é orar, vigiar e calar. Mas calar não é no sentido de ficar quieto, não falar mais nada, é no sentido de murmurar. Porque muitas vezes, quando as coisas começam a acontecer, é uma murmuração, a gente começa a reclamar, porque, meu Deus, olha só o que está acontecendo, olha o que eu estou sofrendo, tu não está vendo o que está passando na minha vida, olha só, Senhor. Então existe um momento em que o melhor é calar. Ora, vigia e cala. Não fique atribuindo a Deus momentos difíceis que você está passando. Se você não está em condições de orar, que muitas vezes a palavra de Deus diz até que o Espírito Santo, ele traduz as nossas gemidos, as nossas necessidades por gemidos inexprimíveis, as nossas orações gemidos inexprimíveis. Às vezes você não tem condição de falar, não tem condição de falar com Deus mais, você está num momento tão difícil da tua vida, então às vezes é melhor mesmo que você cale, porque às vezes você vai falar e vai falar o que não deve. E aí você vai transformar a maldição em bênção, porque Satanás estava querendo fazer você murmurar, para você pecar. É o momento que você vai dar o troco para ele, não vai falar nada. Eu estou na mão de Deus. Deus é o meu juiz, é o meu libertador, é aquele que age em meu favor, é aquele que faz por mim, é quem me julga. Uma coisa importante que eu quero dizer para você, que é muito triste que muitos irmãos não consigam enxergar a Deus quando estão passando por momentos difíceis. A tendência da pessoa é pensar: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Mas uma coisa eu quero dizer, meu amado irmão: você precisa acreditar que os planos de Deus para a sua vida nunca vão se frustrar. Porque eles não podem se frustrar. Não tem como. Você precisa crer que Deus tem planos de bênçãos e não de maldição. Que Deus sempre quer o melhor para você e para a sua vida. Plano de paz e não de guerra. E uma coisa que um dia Deus sonhou para você, Ele vai fazer cumprir na tua vida. Um dia Deus olhou para você e viu em você alguma coisa e escolheu você de uma maneira diferente. E aquilo que Ele propôs, que Ele planejou como propósito na tua vida, Ele vai fazer cumprir e vai acontecer. Mas isso vai acontecer quando nós temos uma experiência pessoal com Deus. É necessário que nós tenhamos uma experiência pessoal com Deus. E eu sempre digo isso, experiência pessoal. Por mais que eu tente passar as minhas experiências para vocês, elas vão funcionar apenas como testemunho. Mas você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Existem muitas pessoas que conhecem Deus como um conceito de ouvir falar e ainda não tiveram uma experiência, ainda não entraram nessa experiência.
Porque só saber que Deus é bom, que Deus quer o melhor para você, não é o suficiente. É necessário você viver uma experiência com Ele, de vida, de bondade de Deus na tua vida. Só saber que Deus é fiel não é o suficiente. É necessário você experimentar a fidelidade de Deus na tua vida. No versículo 2 do capítulo 42, Jó diz o seguinte, ele fala assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Jó tinha certeza disso. Então é importante que você entenda que todas aquelas circunstâncias na vida de Jó, elas foram tão fortes e determinantes para o seu crescimento, aquilo que ele viveu, a perda de tudo, a enfermidade, a perda dos amigos, as pessoas falando no ouvido dele, querendo botar ele para baixo, enfim, tudo que aconteceu foram determinantes para que ele tivesse uma experiência com Deus. Existe um dito que o pessoal costuma dizer assim: não há vitória sem luta. É uma realidade. Para que você possa crer que esse Deus existe, que esse Deus ele é suficiente na tua vida para preencher a tua vida, de completar as tuas necessidades, às vezes é necessário você passar na necessidade. Talvez você fique, mas meu Deus do céu, pastor, é muita luta, é muita prova, é muita coisa. Mas Deus está te dando uma oportunidade de você ter experiência com Ele. Aproveite o momento da adversidade para você experimentar a fidelidade de Deus na tua vida. Ao invés de murmurar, de reclamar, de falar, de ficar criticando Deus para aquele que está do teu lado, em vez de você estar exortando o irmão, edificando o irmão, você está colocando o irmão para baixo junto contigo. Contando só perda. Começa a entender, você está tendo a oportunidade de ter uma experiência real com Deus. E foi isso que Jó tirou de aprendizado na sua vida. Porque quando você começa a caminhada cristã, às vezes, qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que você pensa é desistir. Primeira coisa que você pensa é isso. A declaração de Jó foi o seguinte: eu só conhecia de ouvir, agora eu conheço, os meus olhos te veem. Não foi isso que Jó falou? Os meus olhos te veem, Senhor. Eu conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Porque eu estou tendo essa oportunidade. E às vezes acontece isso, às vezes a primeira coisa que vem, é abandonar a liderança que você tem, abandonar o trabalho que você faz na obra de Deus, tudo abandonar, vou largar, que o fato está muito pesado, não está dando para carregar, eu vou largar, porque eu acho que eu caminhando sozinho, sem toda essa atribuição, sem tudo isso para fazer, vai ficar mais fácil para mim, então eu vou abrir mão de tudo isso, eu vou ficar sozinho agora, eu vou ter o que eu posso fazer, sozinho, sem nenhuma atribuição. E aí começa a vir a vontade de você não vir mais orar, começa a vir a vontade de você não participar mais dos estudos bíblicos, começa a vir a vontade de você não vir mais à igreja, e aí em cima disso você para de sentir vontade de ofertar, você para de sentir vontade de dar o seu dízimo, e aí você vai só sentindo vontade de abandonar, desistir. Uma coisa que você pode entender, e você pode ver na vida de Jó, que o diabo tentou usar as perdas na vida de Jó para fazê-lo abandonar a Deus. O alvo do diabo é sempre te afastar do Senhor. Ele sempre vai tentar fazer isso. O alvo de Satanás é sempre fazer você desistir da sua fé. Mas Jó, ele não desistiu da sua fé. E nesta noite eu quero declarar a tua vida. Você também não vai desistir. Aleluia! Você não vai desistir. Porque o diabo tocou nas finanças, tocou no material, arrancou tudo, arrancou a saúde, botou Jó na cama, destruiu as suas relações interpessoais com seus amigos, mas não teve poder para tocar na fé de Jó. E isso fez toda a diferença.
E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Porque, irmãos, uma coisa que nós observamos aqui, que quando, em meio às nossas lutas, nós nos dispomos a orar pelos nossos amigos, aí a virada de Deus começa a acontecer na nossa vida. Aqui no capítulo 42 de Jó, versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. A Bíblia diz que este foi o grande segredo da vida de Jó. Que quando Jó estava orando pelos seus amigos, a Bíblia não diz que era quando Jó estava sofrendo as suas dores. A Bíblia não diz que quando Jó estava choramingando as suas lutas. A Bíblia não diz isso. Quando Jó estava choramingando, Deus entrou e deu a solução. Quando Jó estava sofrendo, falando, ai que dor. Não, Deus deu a vitória dele. Não, a vitória de Jó veio quando ele orou pelos seus amigos. Porque mesmo em toda a sua decrepitude, todo o seu mal, do jeito que Jó se encontrava, numa situação completamente arrasada, totalmente jogado por um chão, ele ainda tinha a palavra para abençoar, porque a bênção de Deus estava na vida de Jó. É por isso que às vezes você está ali doente, passando mal, e alguém chega na tua casa, eu vim aqui para tu orar por mim. E você fala, mas meu Deus do céu, eu estou na prova, eu estou na luta, eu não tenho nada. O que eu tenho para dar para essa pessoa? Você tem para dar a essa pessoa é a unção de Deus na tua vida, é a tua fé que é poderosa, é aquilo que Deus te entregou. Então coloque a mão e ore, porque Deus vai dar a virada na tua vida, aleluia. Você pensa que não tem nada, mas você tem tudo. Porque você tem o poder de Deus na tua mão. E você pode observar como é tremendo. Porque muitas pessoas, quando enfrentam dificuldades, irmãos, eles vão querendo logo desistir, como eu falei. Mas aí é nessa hora que você vai ser procurado. E é nessa hora que tu vai lembrar que Deus está com você. Deus está com você. Existem pessoas que dizem assim, enquanto Deus não resolver essa situação na minha vida, eu não vou fazer nada. Primeiro Deus tem que resolver comigo. Eu é que tenho que estar bem, a minha conta tem que estar no azul, 10 mil na poupança, 5 mil não sei onde, eu não sei o que, não sei para quê, eu não sei o que lá, porque não quer, eu quero passear com a minha esposa, eu quero levar meus filhos para viajar, eu quero passar um tempo fora, quando tiver tudo isso certinho na minha vida, aí eu vou começar a pensar em fazer alguma coisa para Deus. É aí. É agora que eu vou começar a querer fazer alguma coisa para Deus. Mas você vai observar que Deus mudou a sorte de Jó, onde ele estava na situação pior, e ainda teve a mãozinha. Eu gostaria de ver, né? Jó, me ajuda aqui, bota esse banco aqui. Deixa eu fazer. Vem cá, Jonas. Joelho aí. Senhor, abençoa esse meu amigo. Dá para ele, Senhor, a necessidade dele, o que ele está precisando, o que ele está buscando. E talvez um amigo estivesse pensando, esse negócio está jorrando, aí tá, essa secreção está saindo da mão de Jó aqui no meu cabelo. Mas Jó estava aqui, ó, orando. Senhor, abençoa, Senhor. Derrama, Pai, toda a tua unção, todo o teu poder. Restaura a vida deste homem, ó Pai. Coloca ele de pé. Oh, Deus de poder,
misericórdia. Eu creio no poder da tua palavra, que a minha palavra tem unção e tem poder, e ele vai sair daqui com a sua bênção na mão. Aleluia! Ele podia se negar a fazer isso. Ele estava enfermo, ele estava doente, ele estava mal. Mas ele não se negou a fazer o mandamento de Deus. Eu quero dizer para você, aquilo que o diabo está dizendo que você não vai chegar, aonde você não vai chegar, aquilo que o diabo está dizendo que tu não vai alcançar, aquilo que o diabo está dizendo que você não vai conquistar, isto tudo é mentira, porque os sonhos de Deus na sua vida, eles irão se cumprir, aleluia. O que aconteceu com Jó depois disso? Versículo 11. A palavra de Deus diz que Jó começou a ganhar presente. Do nada. Eu gosto muito disso, que eu me lembro daquele retiro que a gente foi lá. Eu lembro do Luquinha. Deu Luquinha, rapaz. O Luquinha que fala, pastor, do nada. Eu não sei de onde tirou isso do nada. O que é do nada, né, irmão? Mas depois, com o tempo, a gente vai entendendo. Deus faz coisa do nada mesmo. Do nada. Jó começou a ganhar presente. Versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes conheceram e comeram com ele pão em sua casa. E condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Do nada ele começou a ganhar presente. Eu quero dizer para você que tem coisas que você precisa e você pode não comprar com seus recursos, mas Deus pode levantar pessoas para te trazer presentes. Alguma coisa que você não tem condição, mas Deus pode levantar e te dar presente, entregar para você. Mas você tem que ter o posicionamento que Jó teve. No versículo 12, as pessoas dizem que mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Não é verdade? Isso não é verdade. Você vê que lá no capítulo 1, no versículo 3, diz que Jó tinha o quê? 7.000 ovelhas. Que Jó tinha o quê? 3.000 camelos. Que Jó tinha o quê? 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Mas aqui no capítulo 42, versículo 12, o que está dizendo aqui? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de jumenta. Deu para você perceber alguma coisa aqui? O que Deus fez? Ele dobrou os bens materiais de Jó. Começou a grande virada na vida de Jó. Uma coisa que às vezes a gente olha e lê e passa meio desapercebida. Eu quero dizer para você que este ano Deus vai fazer você conquistar as coisas que você tem buscado e aquilo que você tem pedido. Então começa a profetizar hoje na tua casa. Começa a profetizar. Alguém falou assim, eu quero uma televisão. Profetiza isso aí que você falou. Pode profetizar. Eu quero uma televisão. Eu quero um notebook, eu quero um carro novo. Eu quero ter acesso às coisas. Eu quero. Começa a profetizar isso na tua vida. Deus vai fazer na tua vida. Começa a profetizar, não importa o momento. Mas pastor, eu estou numa situação difícil. Eu estou com a minha conta virada. Eu não sei de onde eu vou tirar. Deus vai mandar alguém trazer. Porque Deus tem sonhos na tua vida. Aleluia. Não importa de onde vai vir, não importa de onde vai surgir o dinheiro, não importa como vai ser, mas Deus vai mandar na tua
tua casa. Profetiza, 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 profetiza em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai mandar trazer. Deus vai fazer. Como fez na vida de Jó. Depois Deus fala da restauração, a palavra de Deus fala da restauração familiar. Olha o que acontece aqui. Versículo de 13 a 15. Eu sei, irmão, que existem muitas pessoas que estão precisando de uma restauração familiar. Eu quero dizer para você nesta noite, eu quero te dar uma boa notícia. Notícia boa, né? Eu quero dizer que o Senhor vai dar a você a alegria de se reunir de novo com os seus familiares, com os seus filhos, todos juntos, glorificando o nome do Senhor, jogando por terra todas as palavras contrárias de Satanás, tudo que ele disse que ia destruir a tua família, a tua unidade, a tua comunhão com os teus, ele vai jogar por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia que Deus vai fazer, aleluia. Ele vai fazer, capítulo 42, versículo 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira, Gemima. O nome da outra, Késia. E o nome da terceira, quem? Rapuque. E em toda a terra não acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os irmãos. O primeiro homem que jogou por terra preconceito contra a mulher foi Jó. 1400 anos antes de Cristo, Jó entregou herança para as suas filhas. Uma coisa que não podia nem se imaginar. Depois de muito tempo ainda não se imaginava isso. Mas Jó fez, sabe por quê? Porque Jó entendeu que elas também eram herança do Senhor na vida dele. Eu queria finalizar nesta noite dizendo o seguinte: se você é da fé, coloca a sua família diante de Deus nesta noite. Faça um quadro profético para a vida da sua família. Aquele que tu achar que é o pior, você coloca o dedo assim: esse aqui vai ser um melhor. Esse vai pregar a palavra. É isso. No outro dia eu estava conversando com o Ione e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Os irmãos sabem que eu tenho uma irmã que é serva de Satanás. E isso entristece demais o nosso coração. Porque ela pega todo o dinheiro, no pouco tempo, agora ela recebeu uma bênção, um dinheiro de um atrasado que ela tinha lá de pensão, daquelas coisas. Então pegou tudo e deu na mão do pai do Satanás, que ela serve lá. Uma coisa terrível. E aí a irmã Ione estava conversando comigo e ela falou assim, eu estava conversando com fulana, que é uma outra irmã nossa, e eu falei para ela assim, olha só, eu não tenho ódio dela não tenho raiva dela não, sabe o que eu quero? Eu quero ver ela com a Bíblia debaixo do braço, indo em todos esses lugares que ela frequenta e falando, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, você vai morrer, você vai morrer, pregando o evangelho, porque se ela não tem vergonha de servir a Satanás, ela não pode ter vergonha de falar de Jesus. Eu quero toda essa intrepidez que ela tem para servir o diabo nas mãos do Senhor, na unção do Espírito Santo. Você tem autoridade de Deus, você tem permissão de Deus para profetizar isso na vida da tua família, aleluia! Começa a profetizar na vida da tua família, começa a repreender os demônios na vida da sua família. Não aceite que você tenha um filho drogado, uma irmã drogada, um filho, uma mãe, seja lá o que for, não aceite isso. Comece a profetizar a vitória, bênção na vida dessas pessoas, porque Deus vai restaurar a tua comunhão familiar em nome de Jesus. Se a palavra de Deus diz que a luz não pode ter comunhão com as trevas, então que as trevas se transformem em luz, porque eu quero ter comunhão com a minha família, aleluia! E não aceitar que ele continue na treva. Como é que era, pastor? As trevas não podem ter comunhão
com a luz. Então começa a profetizar que as trevas vão se transformar em luz. Para que você tenha comunhão com a sua família. Não aceite e não se afaste. Ore. Se você hoje não pode andar com ele porque ele está em trevas, comece a orar para que a treva saia da vida dele. Começa a profetizar. Deus vai restaurar. E uma coisa interessante, para quem ia morrer jovem, né? Para quem ia morrer jovem, quem estava na beira da morte, porque com certeza, os médicos daquela época não acreditavam mais na restauração de Jó. O estado de Jó era decrepitude total. Não aceitava mais, não tinha como, não tinha chance mais para Jó. Ia morrer novo. Ia morrer novinho. E o que a palavra de Deus fala com relação a isso? Capítulo 42. Hein? Esse eu queria que vocês lessem comigo. Versículo 16 e 17. Vocês estão dispostos a ler todos comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dar uma outra chance. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler todos juntos? Vamos ler. Versículo 16 do capítulo 42 do livro de Jó. E depois disto, viveu Jó 140 anos. E viu os filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Aquele que ia morrer no dia seguinte, irmãos. Só isso aí é depois disso. Ele não conta nem um tempo antes do que aconteceu. Ele fala depois disso. Viveu Jó 140. Tá bom para você, irmão? Diga glória a Deus. Oh, aleluia. 140 anos. Depois disso. Deus é tremendo, irmão. Por isso que eu quero dizer mais uma vez, e eu vou terminar com as palavras que eu falei. No fim, tudo vai dar certo. No fim, tudo vai dar. Fala para o teu irmão agora, vamos fazer que nem os pregadores famosos. Fala aí. Olha para ele e diz assim, no fim, tudo vai dar certo. Agora direto, no fim, tudo vai dar certo. Vamos lá. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. No fim, tudo vai dar certo, irmãos. Tudo vai dar certo. A enfermidade não vai te derrotar. As dificuldades da vida não vão te derrotar. E além de tudo isso, Deus vai te dar vida longa para experimentar e tomar posse destas bênçãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.